Olá, queridos amigos, eu sou a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é A Origem da Dor. Na fisioterapia, existe uma doença muito conhecida que se chama escoliose. A escoliose é uma curvatura lateral da nossa coluna vertebral. Então, a nossa coluna vertebral teria que ter uma orientação linear, reta. Se nós olharmos tanto de perfil, quanto de frente, quanto de trás, ela deveria ser reta, e ao invés disso, na escoliose, ela apresenta uma curva lateral, que pode ser em C, quando o indivíduo tem uma curvatura apenas na coluna torácica, ou pode ser em S, quando o indivíduo tem uma curvatura na coluna torácica e outra curvatura na coluna lombar. Nós chamamos de escoliose em S, quando tem duas curvas, e escoliose em C, quando existe uma curva apenas. A escoliose, muitas escolioses, elas têm uma origem idiopática. O que significa isso? Nós não sabemos a causa. Normalmente, a criança, e é mais comum em meninas, ela já desde criança vai apresentando uma leve curva, na adolescência piora muito e na idade adulta esta curva se instala na postura do adolescente ou do adulto. Então nós chamamos de escoliose idiopática. Normalmente a criança já nasceu com essa predisposição. Mas existe uma escoliose muito recorrente nos consultórios de fisioterapia e que fisioterapeutas conseguem tratar com muito sucesso. Se chama escoliose compensatória ou escoliose adquirida, ou ainda a escoliose antálgica. É tudo a mesma coisa e eu vou explicar o que é cada uma delas. É uma escoliose adquirida, quer dizer, a criança, o adolescente, o adulto, ele não nasceu com essa curva, mas ele adquiriu esta curva por mau posicionamento, por fraqueza muscular, por falta de consciência postural, às vezes por causa de um trauma, caiu, levantou, falou, não, acho que não aconteceu nada, e nem percebeu que ficou ali uma curvinha na coluna ou torácica ou lombar que nunca foi averiguada e nem tratada. Nesse caso, a escoliose, ela é o que? Adquirida. Ela veio por causa de uma má postura, por causa de uma fraqueza muscular ou por causa de um trauma. E outros casos, a escoliose, ela é antálgica. O que significa isso? Ela existe, ela se instaura para se proteger da dor. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o indivíduo teve uma dor no ombro e, para se defender dessa dor do ombro, ele descobriu que se ele fizer assim, olha, se ele levantar um pouquinho o ombro e inclinar um pouquinho o tronco para o lado oposto, a dor melhora. O que ele vai fazer? Ele vai ficar assim, porque se a dor melhora, ele reorganizando o seu eixo gravitacional e postural, ele vai lançar mão desse recurso inconsciente para melhorar a dor. Ao passar dos anos, isso aqui fica instaurado, se instala no sistema, no arcabouço esquelético, no sistema músculo-esquelético do indivíduo e gera outros problemas, gera outras compensações que, com o passar dos anos, essa alteração que funcionou no começo deixa de funcionar depois de um tempo. Por quê? Porque ela não é saudável, porque ela foi uma compensação, o próprio nome diz, ela existe para se proteger de uma coisa que não foi tratada. Se tivesse tratado o ombro, não precisaria reorganizar de uma forma errada a sua postura. Então veja, essas curvas laterais da coluna, nos casos mais leves, nos casos que são perfeitamente tratáveis no consultório de fisioterapia, nós vemos esses casos.
é uma escoliose antálgica, que então ela surgiu para se defender de uma dor primária, é uma escoliose adquirida por causa de um trauma, como a gente explicou, e portanto é uma escoliose postural, ela pode ser trabalhada para ser melhorada. Portanto, as escolioses adquiridas, que são antálgicas, ou seja, para se defender de uma dor, compensatórias, ou seja, ocorrem para proteger uma dor primária, então elas compensam a dor que não foi tratada com uma alteração postural, são corriqueiramente tratadas no consultório de fisioterapia, e uma técnica excelente que existe para essa finalidade é o RPG, que significa Reeducação Postural Global. Então esse indivíduo chega e nós vamos com as posturas apresentadas, tecnicamente apresentadas pelo RPG, nós vamos trabalhando essa alteração postural, voltando ela para a normalidade, e não raro, quando o indivíduo corrige a postura, nesse exemplo que eu dei do ombro, o que vai acontecer? Em muitos casos ocorre, a gente corrigiu a postura e ele fala, ai, que dor no ombro. Ou seja, a alteração postural protegia a dor no ombro. A hora que você tira a alteração postural, a dor no ombro volta. Isso é uma coisa ruim? Não, isso é uma coisa boa, porque agora com essa dor nós vamos fazer tudo o que precisa, nós vamos descobrir qual músculo que ficou acometido, vamos dizer assim, atrofiado, que perdeu a sua massa muscular, que perdeu a sua função, vamos entender se nessa dor existe uma inflamação, se existe uma degeneração da cartilagem, e nós vamos tratar. Daí a gente trata o ombro, que deveria ter sido feito lá para trás e não foi, e via de regra esse indivíduo fica muito bem, muito feliz, a gente tira uma foto do antes e do depois e ele consegue observar a diferença. Percebe? Então agora, olha só, mais uma informação para você não ter uma alteração postural. Se você teve agora, com essa conversa, uma consciência de que isso acontece no seu corpo, não tem mais desculpas para isso continuar. Porque veja, se você não tratar isso agora, com a cronificação do problema e da alteração postural, outros músculos à distância do local original da dor vão sendo acometidos. E muitas vezes você tem uma dor no joelho, na coluna, no pé, que quando a gente começa a corrigir tudo isso, aparece o quê? A dor original, a dor no ombro, como no caso que explicamos. Tá? Então, muita consciência com o seu corpo e trate-o com muito respeito, porque ele é o seu veículo, é o seu instrumento de viver. Eu quero aproveitar a oportunidade para falar para vocês de uma novidade da nossa joelheira do sono. Ela é confeccionada em cotton, com uma abertura na frente para você tirar o enchimento para lavar. Ela tem uma ou duas alças, e qual é a diferença? É a escolha do indivíduo. Às vezes a pessoa acha que uma alça prende bem e é mais confortável, e às vezes a pessoa acha que duas alças é confortável também e prende melhor. Vai do gosto. Mas a novidade é que agora, além do cotton que sempre teve da alça, nós colocamos uma faixa elástica grossa, muito confortável aqui. Então nós acabamos atendendo a demanda daquelas pessoas que acham que poderia ficar um pouquinho mais apertado. Então ela vai dar um pouquinho mais de firmeza sem atrapalhar o conforto. Essa joelheira do sono é indicada para quem dorme de uma forma torta, vamos dizer assim, quem dorme com rotação de coluna e acorda com dor nas costas por causa da má postura. Ela ajuda o indivíduo a organizar o joelho e o quadril, e com isso a coluna ganha um alinhamento muito bom para que o indivíduo que tem uma dor de origem postural
melhore. É claro que a joelheira não trata hérnias de disco, inflamações instaladas na coluna lombar. Aí esse indivíduo vai precisar de um tratamento específico para essa finalidade. E uma outra coisa que eu queria falar da joelheira é que notem, quando você segura ela assim, você vai ver que uma alça é maior e a outra é menor, justamente para que essa alça maior seja vestida primeiro para ficar acima do joelho, porque acima do joelho nós temos músculos da coxa que são um pouquinho mais tróficos, né? São mais robustos, e a parte menor fica abaixo do joelho, na região da perna, tá bom? Experimente esse acessório que fará a diferença para a sua noite de sono se você tem desajustes posturais durante o sono. Muito obrigada pela sua atenção. Se você gostou, dê um like ou dê um dislike, compartilhe, comente, assine o canal, siga-nos no Instagram, no Facebook e no LinkedIn e até o nosso próximo vídeo. Até lá!